Queridos, agora quero mostrar para vocês a queda do rei do norte, do reino do norte, dos Estados Unidos. Deus tem isso escrito na Bíblia. E muito já sabe, mas muito não sabe, você vai ver agora. Lá em Apocalipse 18 fala assim, ó, e depois dessas coisas, vi descer do céu outro anjo, que tinha grande poder, e a terra foi iluminada com a sua glória. E clamou fortemente com grande voz, dizendo, caiu a grande Babilônia, caiu os Estados Unidos da América. E se tornou morada de demônios. Lá só tem macumbeiro. Até a igreja é macumbeira. Lá você não vai ver ninguém que não é macumbeiro. É raro. Lá é morada de demônios. E abrigo de todo espírito imundo. E refúgio de toda ave imunda e aborrecível. Porque todas as nações beberam do vinho da ira da sua prostituição. A gente viu aqui mesmo em Apocalipse, no 16, né, que eles fazem macumba para juntar os reis, para servir eles. E os reis da terra se prostituíram com ela. E os mercadores da terra se enriqueceram com a abundância das suas delícias. Por quê? Porque é o seguinte, tudo primeiro é para os Estados Unidos. Segundo, são os aliados. Então, os presidentes, o que eles fazem? Eles se sujeitam aos Estados Unidos para ser segundo. Então, os Estados Unidos, ele oprime o mundo, pega tudo primeiro para eles e depois fala assim, se você for meu amigo, eu te dou um pouquinho. E os reis se sujeitam a isso. E a abundância de suas delícias, só que tem um preço. Na hora que o bicho pega pro lado dos Estados Unidos, ele joga a Ucrânia contra o Putin. E se não tá funcionando, ele joga a Europa inteira contra o Putin. Para se livrar do Putin. Tem preço. E ouvi outra voz do céu que dizia, sai dela, povo meu, para que não sejas participante de seus pecados e para que não incorras nas suas pragas. Aqui o Senhor não está falando para você mudar dos Estados Unidos. Não, fica aí, bem. Fica aí. Se você é filho de Deus, mora aí mesmo. Mora, trabalha, coma do bem, do melhor, mas fiel a Deus. Consciente do que eles aprontam com o mundo. E que como todo esse ouro que está aí é conquistado na feitiçaria e na maldade. Mas pode morar. Não é pecado morar nos Estados Unidos. É pecado ser macumbeiro. Porque já os seus pecados se acumularam até o céu. E Deus se lembrou da iniquidade dos Estados Unidos. Tornar-lhe a dar como ela vos tem dado. E retribuí-lhe em dobro, conforme a sua obra. No cálice em que vos deu de beber, dá-lhe a ela em dobro. Igual a Coreia do Norte. Não gosto desse tipo de chuva aqui na minha terra. Não é agradável para mim. Em Daniel está escrito assim, mas escaparão dos Estados Unidos da América, do rei do norte, Edom, Moabe, que é a China, e as primícias dos filhos de Amon, que é a Coreia do Norte. Não estou afim. Dá em dobro. Quando ela se glorificou em delícias, esteve, foi-lhe outro tanto de tormenta e pranto, porque diz em seu coração, estou assentada como rainha. Não sou viúva e nem verei o pranto, porque na hora que o bicho pega, todo mundo tem que servir os Estados Unidos da América. Agora, por exemplo, o sacrifício é Europa, em favor dos Estados Unidos da América. Era a Ucrânia, para diminuir a força de armas da Rússia. Mas não adiantou, então agora eu ponho a Europa inteira para diminuir. Mas eu aqui vou ficar como rainha. Os Estados Unidos da América é rainha. Portanto, num dia virão as suas pragas. Não pensa que os Estados Unidos vai ficar de pé. Porque não vai. Todo mundo sabe disso. As suas pragas, a morte. Morte. O pranto, a fome
Nos Estados Unidos? Sim, lá mesmo. E será queimada no fogo, porque é forte o Senhor Deus que a julga. Isso já era para ter acontecido há muito tempo se as nações não fossem descuidadas. Na verdade, nem ia acontecer guerra nenhuma. Ia ser só um aviso. Eu não gosto muito dessas coisas de vocês, americanos, como a Coreia do Norte fez. Era só isso. E os reis da terra que se prostituíram com ela e viveram em delícia. Qual que é o país que dá delícia para os aliados? Quem será que é a Babilônia? Será que alguém tem alguma dúvida? Chorarão sobre ela e prantearão quando virem a fumaça do seu incêndio. Ainda vai ter país que vai chorar. Por quê? Porque é o segundo. Eles dão ainda para esses países. Seja aliado meu que eu te dou um pouquinho. Estarão de longe pelo temor do seu tormento, dizendo: ai, ai, daquela grande Babilônia, aquela forte cidade, pois numa hora veio o seu juízo. Era para os Estados Unidos viver até hoje? Não. Ou por um jeito ou pelo outro. Ou como a Coreia do Norte fez, fica quietinha aí. Ou batendo de verdade. E sobre ela chorar e lamentar os mercadores da terra, porque ninguém mais compra as suas mercadorias, mercadorias de ouro, de prata, de pedras preciosas, de pérola, de vinho, nananana. Vai falando aí no 13, cinamono, carbono. No 13, vamos lá, para 18, 13. Cinamono, carbono, perfume, mirra, incenso, tudo Estados Unidos. Não tem outro país que dá isso pro povo. Vinho, azeite, flor de farinha, trigo, cavalgaduras, né? Porque era na época, ovelhas, mercadorias de cavalos, de carros, de corpos e de almas de seres humanos. Porque quem não obedece aos Estados Unidos, a Babilônia, entra debaixo do chicote deles. Até quando? Fortalezas descuidadas. É assim que Deus chama as nações. Apanha porque é descuidado. Eu falei, Senhor, o Senhor está falando Edom, Moabe e Edom. Está apanhando de Israel porque é descuidado. Era para pôr Israel na linha. Apanha dos Estados Unidos que gosta. Porque quer. E do fruto do desejo da tua alma foi de ti. E todas as coisas gostosas e excelentes se foram de ti. E não mais se acharam. Os mercadores dessas coisas que com elas se enriqueceram. Porque sim, a Europa se enriquece através dos Estados Unidos. Estarão de longe pelo temor do seu tormento, chorando e lamentando. A Europa vai chorar muito. Isso já era para ter acontecido, gente. Eu oro e Deus fala, filha, o que eu falei que ia acontecer com as nações? Elas são descuidadas. Deixou os Estados Unidos fazer delas tapete. Não precisava. Os Estados Unidos fez porque todo mundo é bobo. As nações são bobas. É o que a gente lê na Bíblia, não é? E dizendo, ai, ai, daquela grande cidade que estava vestida de linho fino, de púrpura, de escarlata, adornada com ouro e pedras preciosas. É os Estados Unidos, não tem jeito. Porque numa hora foram assoladas tantas riquezas. Eu tô indo um pouquinho para frente, tá? Tô pulando um pouquinho, mas depois você lê Apocalipse 18. Você pode ler do 1 ao 24. Todo piloto e todo que navega navios, marinheiros, né? E todos os que negociavam no mar se puseram de longe, vendo a fumaça do seu incêndio, clamaram dizendo, que cidade é semelhante a esta grande cidade? Isso tudo aqui era para ter acontecido com os Estados Unidos antes do mundo acabar. Não era mais para os Estados Unidos existir.
Mas por que existe? Porque as nações são descuidadas. Todo mundo que estiver descuidado vai apanhar deles. Lamentaram, porque é para o mundo ter lamentado. Era para o mundo ter chorado. O mundo está acabando e ninguém chorou ainda pela Babilônia. Por que, Senhor? Eu dobro o joelho e vou perguntar para Deus mesmo. Senhor, o Senhor falou que ia destruir os Estados Unidos da América. Por que está de pé? O mundo está acabando, pai. Tem uma estrela aí que vai cair. Porque ninguém quis. Todo mundo gosta. Ninguém se levanta. Todo mundo quis. Isso era para ter acontecido. E lançaram pó sobre a cabeça, perderam a bênção. E fica sofrendo na mão dos Estados Unidos, à toa. Era só ter feito uma linda guerra lá. E clamaram, chorando e lamentando, dizendo, isso aqui é os aliados, né? Ai, ai, daquela grande cidade, na qual todos os que tinham naus no mar se enriqueceram em razão da sua opulência, porque numa hora foi assolada. Alegra-te sobre ela, ó céus. A igreja se alegra sobre a queda dos Estados Unidos da América, em esse país não existir. E vós, santos apóstolos e profetas, porque já Deus julgou a vossa causa quanto a ela. É para mim sentir dó dos Estados Unidos? Nem um pouco, é para mim ficar feliz. Aí eu dobro meu joelho e vou orar assim, por que os Estados Unidos está de pé? Deus fala, as nações, filha, gosta de apanhar dele. Já era para ter feito uma grande guerra lá. Só lá. Só lá. Ia ser maravilhoso para o mundo inteiro. E a igreja era para se alegrar. E os irmãos que estavam lá, ia tudo sair correndo. Deus ia guardar os irmãos para sair correndo de lá. E se o Irã pegar Israel? Deus ia guardar os irmãos para sair correndo de Israel. Quem é de Deus sai correndo. Entende o tempo e a lei. E um forte anjo levantou uma pedra como uma grande mó e lançou no mar, dizendo, com igual ímpeto será lançada a Babilônia, aquela grande cidade não será jamais achada. E em ti não se ouve mais voz de arpistes e de músicos. Né? Tudo começou lá, artista, músicos, de flauteiros, de trombeiros. E nenhum artifício de arte, as artes começaram tudo nos Estados Unidos. Algumas se achou, na verdade começou na Europa, mas eles são europeus, né? Foram para lá, levou para lá. Se acharam mais em ti. Ruído de mó. Mó é fábricas, né? Nunca mais se achou as coisas dos Estados Unidos vendendo na terra. E em ti não se ouviu mais. Não se ouvirá mais. Acabou. Não tem mais Estados Unidos no planeta. Isso já era para ter acontecido há muito tempo atrás. A igreja era para ter se alegrado. E os santos que morassem nos Estados Unidos já era para ter saído tudo correndo. E Deus ia guardar para isso acontecer. E luz de candeia não mais se ouviu em ti, voz de esposo e de esposa. Qual que é o país que todo mundo casa para ser rico? Alguém tem que casar com alguém para adquirir o green card e ficar rico. É Israel? É o Brasil? É a China? Ou os Estados Unidos da América? Não se ouviu voz de esposo. Nem mais em ti se ouviu, porque os teus mercadores eram os grandes da terra. Qual que é o país que tem essa... Vira pro Brasil e fala, você tem que vender tudo pra mim. Não é pro Brasil comer nada, não. É os Estados Unidos que come. Uma pera no Brasil tem que ser R$50, mas aqui no Brasil é 1 centavo. Aqui nos Estados Unidos, né? No Brasil, a pera é produzida e vai vender por R$50. Mas nos Estados Unidos, a pera tem que ser 1 centavo. Ele grita. E o mundo obedece. E já não era mais para existir. E os crentes, Tânia, ia sair correndo. Igual Israel. Quando fizer uma guerra aí, sai correndo, gente. Vai para outras nações. A mesma coisa os americanos. Sai correndo. Simples. E acha que Deus não daria graça para o crente sair correndo de lá? Claro que daria.
Mas enquanto essa guerra não aconteceu com os Estados Unidos, viva aí, crente. E seja feliz, mas com consciência. Não seja hipócrita. Saiba de toda a verdade de Deus. Falei, eu moro aqui, eu sou crente, eu sou de verdade. Aproveito das delícias mesmo. Aproveito mesmo. Mas sei que meu Deus é contra o que eles estão fazendo. Queridos, essa é a palavra dos Estados Unidos. Já não era para existir mais, né? O mundo tá acabando e não aconteceu a bênção, o povo perdeu. Perde-se bênção, viu? Perde-se bênção. Porque é descuidado. Até crente fiel perde bênção. Porque é descuidado. Shalom.